Qual o olhar da fenomenologia para o transtorno de personalidade borderline? Meu nome é André Toso, eu sou psicoterapeuta e doutor em filosofia, e aqui nesse canal eu ajudo psicólogos a aplicar a fenomenologia na prática clínica para ter um atendimento mais seguro, mais autêntico e mais profundo. Se você ainda não subscreve o canal, subscreve aqui para você poder seguir mais aulas como essa. Bom, vamos tentar fazer uma descrição fenomenológica daquilo que a modernidade chama de transtorno de personalidade borderline, né? Então, o primeiro ponto importante para a gente compreender algo é pela origem das palavras, é a gente compreender o que a palavra quer dizer. Porque a gente está no Brasil, né? A maioria dos meus alunos são brasileiros, tem alguns também em Portugal, outros brasileiros morando fora, né? Mas assim, a maioria é brasileiro e português. E aí a gente tem a língua portuguesa. E borderline na língua portuguesa não quer dizer nada, porque borderline é uma palavra que vem do inglês, né? Então nós temos uma influência muito grande do inglês, né? O DSM, o Manual de Diagnóstico Psiquiátrico, ele é escrito em inglês e por isso a gente precisa da tradução. E na tradução borderline, né? Se a gente pegar a tradução literal, é linha de borda, né? É a borda, é a linha que separa uma fronteira de outra, né? Por isso que a gente também conhece como transtorno de personalidade fronteiriça ou borderline, né? Então, normalmente a tradução para borderline é fronteiriço, né? Que se faz aqui no Brasil, né? Então, tem a ver com essa questão da fronteira. Então, a gente precisa compreender o que seria uma pessoa, né, que tem um transtorno de personalidade fronteiriço, ou seja, que tem um problema de fronteira, né? Aí depende da narrativa, de quem está narrando, né? Se a gente for falar para a psicanálise, que é onde esse nome surgiu, né, seria a fronteira, a linha entre o que a psicanálise chamava de neurótico e psicótico, né? O neurótico que tinha sentidos muito sedimentados na realidade fática e o psicótico que saía da realidade e ia na profundidade dos conteúdos inconscientes psicóticos, né? Então o borderline seria aquele que não poderia ser analisado nem como um paciente neurótico e nem como um paciente psicótico. Ele era um paciente diferente, né, do que a psicanálise via, né? Nem era aquele neurótico clássico da psicanálise, nem o psicótico que estava fora da realidade. Ele meio que transitava entre as duas formas, né? Então essa é a visão mais clássica da psicanálise, né? Depois ela foi sendo reavaliada pela psiquiatria moderna, né? Que traz outras ideias, mas o que interessa aqui para nós é a origem, que é a psicanálise, e aquilo que a gente vai falar, que é a visão fenomenológica, ou a descrição fenomenológica que eu vou tentar trazer aqui. Tá? Eu tenho um workshop que eu faço para alunos, né, em que eu descrevo a psicopatologia moderna, né, ou a privação existencial, como a gente fala, e depois a gente aprofunda em manejo, em vivências que podem ser feitas, né? São aulas, às vezes, de 3 horas que a gente tem para aprofundar cada um desses temas. Aqui, o que eu vou conseguir fazer para vocês é apenas a primeira parte do que eu faço, que é a descrição fenomenológica. Mostrar como que a gente pode olhar o transtorno de personalidade borderline com o olhar da fenomenologia, com um olhar fenomenológico, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é os pacientes que chegam com esse diagnóstico, porque muitos hoje em dia chegam, meus alunos têm muitos pacientes com esse diagnóstico, eu recebo muitos pacientes, já recebi muitos pacientes com esse diagnóstico também, né? A primeira coisa que a gente tem que observar é o paciente real que está chegando sem o rótulo que ele já chega por ser borderline, né? Então, porque normalmente esse tipo de paciente ele já chega com rótulo, ele já chega, olha, eu fui diagnosticado borderline, eu estou tomando essa medicação, eu tenho esse diagnóstico desse psiquiatra X, e eu quero trabalhar e tratar o meu transtorno, né? Ou seja, ele não está querendo, quando ele chega, trabalhar a si mesmo, a sua existência, aos seus sentidos, as suas escolhas, as suas liberdades, né? Ele quer tratar um transtorno. E isso já é um problema em si para a fenomenologia, porque já está na representação do que é a questão essencial. E não mais
na questão essencial, que é o próprio ser do paciente. Então, já temos aí um primeiro problema a ser resolvido, né? E como ele é resolvido? É a gente suspender fenomenologicamente, tirar os óculos da patologia e procurar estar presente na postura fenomenológica com esse paciente como ele é, do modo como ele se apresenta, né? E a partir daí a gente pode fazer uma descrição fenomenológica daquilo que é essencial no que se chama de borderline, tá? Então, o que, que a gente percebe quando chega um paciente desse, né? Normalmente, eles têm a mesma fonte de característica, que é uma intensidade no modo de ser no mundo, tá? A intensidade radical nos seus modos de ser no mundo. Eu falo que é como se o paciente com esse. Eu vou sempre falar borderline, né? Para trazer a descrição fenomenológica desse fenômeno da nossa época, tá? Que está descrito no DSM, como eu falei, e que vem na sua origem da psicanálise. Como é que a gente pode ver? Eu falo que eles são pacientes em carne viva, né? Imagina uma pessoa que não tem a pele, né? Que ela está em carne viva. Qualquer vento que bate na pessoa vai ser incômodo. Qualquer coisa vai ser intenso para a pessoa, né? Então existe uma intensidade no modo de abertura do paciente borderline. Ele reage, recebe tudo com alta intensidade. Seja num relacionamento afetivo, seja numa questão de trabalho, seja numa questão de financeira, em qualquer ramo da vida dele, em qualquer atmosfera que ele esteja inserido, tudo que chega nele é mais intenso do que o normal. É com uma intensidade muito grande. Por isso eu falo que é um paciente em carne viva. Por isso a gente tem que ter um cuidado, um zelo com esse tipo de paciente, para tomar cuidado até com o que a gente fala, com o modo que a gente fala. Porque a gente pode surtir nele paixões extremas e ódios extremos também. Porque ele é muito intenso, ele é muito sensível, né? Ele tem uma intensidade muito diferenciada, tá? E isso gera dois olhares no terapeuta normalmente, tá? Gera um olhar de crítica, nossa, essa pessoa, ela qualquer coisa que fala, qualquer coisa que acontece na existência dela já é uma tempestade num copo d'água e já começam os julgamentos, né? E por outro lado, pode gerar um encantamento também no terapeuta. Nossa, que pessoa incrível, assim, artística, que consegue ter um olhar diferente para a realidade, né? Então existem esses dois olhares que eu vejo dos psicólogos para o borderline. Ou um olhar muito julgador, ou um olhar muito encantador, de encantamento. E os dois olhares estão equivocados, né? A gente não pode utilizar nenhum desses dois olhares para esse tipo de paciente. A gente tem que olhar para o paciente pela descrição fenomenológica, como ele é, e sem julgamentos e sem encantamentos também, sem idealizações daquele paciente, né? Então, esse limite que a gente falou anteriormente, né, entre o neurótico e o psicótico, aqui no pensamento heideggeriano, a gente pode olhar como uma fronteira, um limite entre os entes intramundanos, ou seja, entre o mundo fático e a revelação ontológica do ser desse paciente, o mundo ontológico. Então ele fica navegando entre esses dois lugares, entre o mundo concreto, o mundo fático, e o mundo do ser, o mundo ontológico, o mundo das ideias, o mundo da imaginação. Ele fica nessa inconstância entre esses dois mundos. É como se ele tivesse despregado da realidade, mas também não está fora da realidade. Então ele fica despregado da realidade, mas vivendo a realidade pela sua própria imaginação. Imaginação que é imagem e ação. Então ele cria imagens dentro de si e projeta essas imagens no mundo para fora dele, né, na sua abertura existencial, e começa a ter uma dificuldade de conectar o que é real e o que é imaginário, né? Então existe nesse paciente um excesso de abertura existencial que vai desarticulando os sentidos fáticos que ele tem. Por isso a dificuldade em entrar em relacionamentos realmente maduros, em ter um trabalho que realmente sustente no tempo, né? O borderline normalmente ele entra e sai de trabalhos muito rapidamente, né? Ele pede demissão repentinamente, ou ele é demitido porque ele comete alguma coisa muito esdrúxula no trabalho, né?
tem uma reação muito intempestiva e por isso é demitido. Ou seja, ele não consegue enraizar, né? Ele não consegue criar raízes na realidade fática, porque ele é sempre puxado para fora, para a parte ontológica e imaginativa, né? E isso faz um estrago na existência dele e faz com que ele não consiga articular a existência dele de uma forma saudável e minimamente existencialmente assim articulada, né? É, uma das características desse tipo de paciente é ter uma tonalidade afetiva com extrema intensidade e volatilidade, né? Então é muito intenso tudo que ele sente, tudo que ele percepciona no espaço e no tempo, e também é muito rapidamente mutável, ou seja, ao mesmo tempo que pode estar muito feliz e maravilhado num relacionamento, em poucos segundos, em poucos dias, ele já está odiando a pessoa e já está sentindo que ele não é amado de forma radical, né? Então, a modulação, a atmosfera afetiva dele muda com uma velocidade assim muito grande, né? E a dimensão espaço-temporal, né, da espacialidade e da temporalidade, também tem essa mutabilidade muito grande. Uma hora ele está totalmente deprimido e totalmente fechado, e outra hora ele está muito sociável e sai e é muito alegre, né? Quase parecendo com a bipolaridade aqui, né? Tem uma parecência, tem uma semelhança com a bipolaridade. E na temporalidade é a mesma coisa. Momentos em que ele está totalmente imerso na realidade e fazendo algo artístico, por exemplo, de muita impressionante às vezes até, e outras horas em que ele fica com um tempo totalmente pesado, sem nada fazer, sem vontade de fazer as coisas, parecendo que está numa depressão, né? Então essa volatilidade da atmosfera afetiva é outra característica muito notável do paciente borderline, tá? Outro ponto, né, que a gente fala, que eu estava falando, né, dessa parte do que ele chama de real, que é criado pela sua imaginação, ele vai perdendo a capacidade, né, de ter uma ligação real com as pessoas, né? Ele tem uma relação muito idealizada. Ele conhece uma pessoa, por exemplo, num relacionamento, e ele cria dentro de si toda a imagem dessa pessoa e tudo aquilo que aquela pessoa ele espera daquela pessoa. E ele vai vivendo essa idealização, e em pouco tempo ele vai vendo que essa idealização, na realidade fática, não existe. E isso cria um problema que ele não consegue articular esses dois lugares e ele sente-se muito frustrado com a pessoa e acaba sendo muito assim intolerável com a pessoa, cortando o relacionamento rapidamente ou fazendo algo muito ruim para a pessoa para quebrar aquele relacionamento que não condiz com a sua idealização de relacionamento. Isso é uma coisa muito comum que a gente vê também, né? Então, na realidade, nesse excesso de abertura que eu falei que ele tem, ele vive uma prisão interna de imaginação, né? Ele tem um desespero de levar para a realidade fática aquilo que está internalizado nele, aquilo que está na imaginação dele. Ou seja, ele tenta projetar os seus sentidos no mundo, né? Ele tenta fazer essa projeção nessa abertura tão radical que ele tem e viver esses relacionamentos intensamente, né? Que ele exterioriza. Então ele vai vivendo relacionamentos com pessoas externas que, na verdade, correspondem a questões internas que ele tem, né? Então essa comunicação da abertura dele é muito complexa e vira uma prisão interna mesmo. Ele fica aprisionado nesses sentimentos internos, desesperado por projetá-los externamente, e isso cria essa confusão no paciente borderline, né? E aí tem uma prática muito comum do paciente desse tipo, né? Que é a prática de se cortar, né? Praticamente todos os pacientes meus que tinham esse diagnóstico tinham essa característica, ou de se cortar ou de se machucar de alguma forma, né? E isso, claramente, na minha experiência, mostra uma dificuldade de encarar a dor afetiva que eles têm, muitas vezes. Então, o corte é uma tentativa de desviar o foco de uma dor mais afetiva para uma dor mais física, tá? E também tem a simbologia de rasgar essa fronteira
entre o mundo interno e o mundo externo, entre o mundo fático e o mundo ontológico, né? Então eles cortam a pele com esses dois objetivos: desvio da dor afetiva e tentativa de simbolicamente romper essa dificuldade da fronteira, né? De sair dessa fronteira que eles estão, né? Presos. Porque na verdade eles estão presos mesmo nessa fronteira. E essa tentativa de corte na pele é uma tentativa de cortar essa ligação entre a fronteira do interno e externo, ou dessa fronteira entre o ôntico e o ontológico, né? E é muito desesperador a vontade que eles têm de sair desse lugar, né? E pelo corte eles fazem isso, né? Então, a privação de abertura de um paciente considerado borderline, ela é severa, é uma privação severa, difícil mesmo de ser trabalhada pelo terapeuta. Ela cria sentidos de maneira encapsulada, na verdade. O paciente fica muito preso dentro de si, tentando essa projeção externa, e nesse desespero de tentativa de comunicação com o mundo, ele precisa ser estridente, ele precisa fazer barulho, ele precisa criar o mundo de forma desorganizada, até para tentar projetar no mundo real aquela imaginação dele, né? Então fica uma coisa muito complexa de trabalhar mesmo, tá? Por isso que é tão difícil de trabalhar com esse tipo de paciente. Quem já trabalhou sabe que para avançar terapeuticamente com esse paciente, há de se fazer um trabalho muito grande, né? Então, a dificuldade e a complexidade que eu estou citando aqui, né, de trabalhar com esse paciente, principalmente aparece na relação terapêutica, né? Existe um deslocamento da intensidade, de toda essa intensidade que eu falei aqui, para o setting terapêutico, né? E direcionado para quem? Para nós, terapeutas, né? Então, ele direciona toda essa intensidade para o terapeuta. Ele se apaixona pelo terapeuta e começa a fazer assim muitos elogios, normalmente no início das consultas, ele elogia muito e idealiza o terapeuta, para logo em seguida ele vir com um ódio muito grande para esse terapeuta e pode cortar, romper a relação terapêutica de forma muito rápida, assim, né? E sem avisar, sabe? Aqueles cortes muito abruptos que acontecem, muitas vezes esse tipo de paciente faz isso, né? E outra característica é uma tentativa de desestabilizando o terapeuta, né? Pela sua forma sedutora, ele tenta, quando vê que não está sendo correspondido pelo terapeuta, né? Pode ser até por uma paixão, ele pode se identificar como apaixonado pelo terapeuta, ele pode ir tentando desestabilizar o terapeuta, e muitas vezes pelo elogio, né? Elogiando, massageando o ego do terapeuta, e o terapeuta às vezes pode cair nesse canto da sereia, que eu chamo, né? E pode realmente se fundir e se misturar com esse tipo de paciente, o que é muito perigoso, né? Esse vazio de carência é deslocado para o terapeuta também, né? E ele tenta estabelecer relações com o terapeuta, muitas vezes, para além da terapêutica. Começa a ligar para o terapeuta, começa a mandar muita mensagem, começa a querer vincular a sua existência pessoal com a existência pessoal do terapeuta. Pode até acontecer dele ir em lugares que ele sabe que o terapeuta vai para encontrar pessoalmente o terapeuta fora do setting, porque ele quer criar um vínculo que esteja para além do setting terapêutico. Mesmo que ele não se diga apaixonado, ou mesmo que ele não esteja apaixonado pelo terapeuta, como é mais clássico, né? Mas é para ter essa ligação mesmo, para ter esse vínculo para além do terapêutico, né? Para parecer mais importante para o terapeuta do que ele realmente é, tá? Essas instabilidades nesse modo de ser também se revelam assim no próprio processo terapêutico. Ora, parece que a terapia está avançando muito bem, porque esse paciente traz um feedback muito positivo, mas logo depois ela volta praticamente para o zero. Então, o paciente, tá bem, tá tudo bem, nossa, você mudou minha vida, ele costuma falar. Você é um excelente terapeuta, e agora minha vida está muito melhor, eu vejo com muito mais clareza, eu tenho muito mais tranquilidade para viver a vida. Isso é uma sessão. Na semana seguinte a terapia não adianta nada. Eu venho aqui, falo e de novo eu me cortei, de novo aconteceu isso, de novo eu terminei um relacionamento que não deu certo. Ou seja, os extremos estão sempre presentes também no processo terapêutico.
E cabe ao terapeuta sustentar esse tipo de intensidade, né? É um dos trabalhos que a gente tem que fazer, né? Então, o grande desafio para o terapeuta que trabalha com esse tipo de paciente é estabelecer vínculo real e sustentar a instabilidade, tá? São as duas coisas principais que eu trago aqui para vocês como dicas, tá? Quando você for atender o paciente borderline, primeira coisa é você perceber se esse vínculo está real ou se ele está nessa dimensão exagerada do paciente borderline e que está massageando o seu ego. Às vezes você está se achando um excelente terapeuta aí, atendendo um paciente borderline, que ele fala que você é maravilhoso, tudo de bom e não sei o quê, mas no fundo, o que está acontecendo é que ele está idealizando, ele está num vínculo imaginário com você e você está caindo. Então tome cuidado com isso. E você sustentar a instabilidade também, né? Saber que esse tipo de paciente tem essa instabilidade. Então essa é uma descrição fenomenológica, tá? É uma parte de um trabalho muito mais profundo que a gente faz nos nossos cursos e mentorias de aprofundamento para cada privação existencial existente, né, nos dias modernos, em que a gente vai aprofundar pela descrição fenomenológica como que a gente vai manejar, como a gente vai atuar com esse tipo de paciente, como a gente vai criar vínculo, quais as vivências fenomenológicas a gente vai fazer, qual é a nossa postura ideal para esse tipo de paciente. Então isso aqui foi uma pequena descrição fenomenológica para vocês terem uma introdução de como atender pela via fenomenológica um paciente com essa descrição de borderline, tá bem? Se você gostou desse vídeo, subscreve o canal, curte aqui e comenta qual é a sua maior dificuldade de atender esse tipo de paciente. Eles aparecem muito para você? O que acontece na relação terapêutica? Comenta aqui que é sempre legal para os outros terapeutas também aprenderem uns com os outros. Afinal, a gente está formando aqui na Fenomenologia na Prática Clínica um verdadeiro laboratório de inteligência coletiva da psicoterapia fenomenológica. Está sendo enriquecedor ver tantos terapeutas focados, trabalhando juntos para uma visão fenomenológica mais rica e mais verdadeira e mais real da prática clínica. Então subscreve o canal aqui e continua nos acompanhando. Um grande abraço e até a próxima aula.